Não era só África, que era aquela união de África e América do Sul. Então, quando dizem que o primeiro homem foi criado na África, quando tem esses estudos, a gente pode associar que naquele tempo, há 35 mil anos atrás, na verdade, os povos eram unidos e era uma terra única. E se calhar o mesmo povo, o mesmo homem que deu origem a esta vida, podia também estar circulando nos territórios do Brasil, não é? Hoje nós temos a região, por exemplo, a região de Petrópolis, nós temos a mão de Deus, o dedo de Deus, mas a continuidade desse dedo de Deus nós encontramos lá na Serra da Leba, em Angola, que nós chamamos Serra da Leba, Serra da Leba, é isso aí, Serra do Monte, Nossa Senhora do Monte, não é? A Serra da Leba. Mas fica parecendo que a nossa história se resume aos 7.000 anos, não é? Porque se a gente for cronometrar o nosso tempo, nós estamos em 2024, mas 2024 para trás chegaríamos em Jesus Cristo, não é? Visto que esse calendário é em função ao nascimento de Jesus Cristo. Isso, né? Juliano é outro, que é o etíope. Gregoriano, isso. Nossa, Gregoriano, dos etíopes é Juliano, é um outro dia. Isso, mas existe um calendário preto da Idade da Pedra que já cronometrava o nosso tempo em 12 meses e em que os nossos ancestrais se baseavam nas constelações. Nós não criamos um calendário consoante o Sol. A gente criou um calendário 35 mil anos atrás, consoante a movimentação das constelações, as 12 constelações. Né? Então, parece que nós surgimos há 7.000 anos atrás no Egito Antigo, mas não, nós temos provas palpáveis que a gente surgiu bem antes. Por exemplo, não sei se já ouviram falar do osso de Xangô. Já. Isso. O osso de Xangô é a fíbula de um chimpanzé, onde nós encontramos os registros dos primeiros sistemas decimal, não é? Encontramos as 4 operações matemáticas, e esse osso de Xangô basicamente foi encontrado na região do Uganda, República Democrática do Congo, há sensivelmente 25 mil anos atrás. Mas quando os cientistas soltaram esse documentário na CNN, olha, encontramos o osso de Xangô que data mais ou menos de 25, 20 mil anos atrás. Pô, como assim na Idade da Pedra, esses caras africanos na região dos Grandes Lagos já tinham a matemática? Então, mas a matemática escrita não foi no Egito há 7.000 anos atrás, mas afinal na Idade da Pedra nós não éramos arcaicos, nós não andávamos atrás das cavernas. Então a gente já tinha a matemática. A gente tem a régua de Lelombe, o osso de Lelombe, que é a primeira régua de 30 centímetros, não é? Que a gente já fazia a medição. Isso, a régua de Lelombe tem mais ou menos 30 mil anos atrás. Mas hoje, por exemplo, a régua de Lelombe foi encontrada na Suazilândia. O osso de Xangô nós podemos encontrar hoje na Suíça. Eles levaram, mas se a gente for pesquisar na internet, eles dizem mais ou menos, olha, o osso de Xangô está mais ou menos 18 mil anos para tentar isso, reduzir os nossos feitos, para tentar dizer que nós surgimos no Egito Antigo. Mas na verdade, os nossos faraós eram designados pelas sociedades núbias, pelos cuxitas. Os nossos faraós são pretos, que eram eles, para chegar ao poder, tinham que ser designados pelo Cush, pela Núbia. E no Egito, o que acontece? Se hoje, não é? Era uma Pangeia. Se hoje nós temos o canal de Suez, que tem uma passagem estreita para o deserto do Sinai, há 35 mil anos atrás, a passagem era maior. Então, sempre houve uma comunicação entre os europeus, entre os asiáticos, com o norte de África. E, visto que o Nilo são 2 afluentes, são 2 nascentes, e a região onde hoje é o deserto do Saara era uma floresta, havia
muitas chuvas. O coração de África são zonas de clima tropical, temperado, úmido, tem muitas chuvas. Então, por vezes tem muita chuva na Etiópia, por vezes tem muita chuva na Uganda, que aumenta o nível pluviométrico do rio e que desencadeia que aquele transporte todo de sedimentos foi formando o delta do Egito. Aquele depósito todo de sedimentos orgânicos, plâncton, é que deu origem a todo este petróleo que a gente vê que a Arábia Saudita, o Médio Oriente é tão rico. Por aquela região antes ter sido uma floresta, então os sedimentos se depositaram, formou o delta do Nilo. Por causa dessas enchentes no interior do continente, os egípcios desenvolveram o calendário de acordo com a subida e descida da maré do rio Nilo, porque eles estão no afluente, estão lá no final, na foz do rio Nilo. Eles tinham que se controlar, eles tinham que saber como preservar a sua agricultura, e diante disso a necessidade fez com que eles desenvolvessem tais técnicas, não é? E por vezes nós ficamos assim, olha, em Angola, Botsuana e Namíbia, existe o primeiro deserto do mundo, porque a gente fala do deserto do Saara, mas a gente esquece do deserto do Kalahari. O deserto do Kalahari, hoje nós temos também o delta do Okavango, que é a região mais inabitada do mundo, perto, que hoje nós estamos a tentar ir explorar, não é? O delta do Okavango fica mais ou menos quando o Cubango sube Angola, Botsuana ao norte e o norte também da Namíbia. Então, esse delta do Okavango é isso. Essa região do Saara, temos os povos hereros, que tem a língua profilática, uma língua diferente da que a gente está acostumado a falar. Mas esses são os Sans, os hereros, que são aqueles que o povo branco, na qual nós somos oriundos, na sua migração para o sul, já encontrou, não é? Já encontrou. Deixa eu ver. Isso, já encontrou. Não, tem que falar isso. É que por vezes me empolgo e fico assim, olhando para vocês, todo mundo bonito assim, fica assim um pouquinho sem jeito, mas é para fluir mesmo, é para fluir. Nessa região nós temos o primeiro deserto. E temos o primeiro deserto, temos as nossas línguas diferentes. Na região dos Grandes Lagos é onde a gente se fundou. Mas existem dois tipos de preto, não é? Existe, África é diversa. Nós não somos só um povo. A gente criou muita coisa. No Egito Antigo, eu falei de obras da Idade da Pedra. Falei do osso de Xandão, osso de Lelonde. Mas também nós podemos ver que na Idade Média a gente criou as primeiras faculdades. Por mais que as primeiras faculdades no Egito Antigo foram criadas devido às casas divinas, nós tínhamos, no Kemet, nós temos a nossa deusa da sabedoria, Cefas, não é? Cefas, que ela tem na cabeça a deusa da biblioteca. Nós tínhamos associado às casas divinas, nós tínhamos os templos ao seu lado. Por que essa necessidade? Porque quando o rio subia, nós no deserto do Kalahari já tínhamos as pinturas que dizem ser pinturas rupestres, os hieroglifos, que os povos migrando para a foz do Egito foram desenvolvendo essa escrita que antes eram simbologias e foram desenvolvidas até chegar ao hebraico, as línguas semitas, que naquela influência com os povos asiáticos, com os fenícios, com os persas, com os babilônios, com os sírios, esses caras começaram a invadir o nosso território há mais ou menos 7.000 anos atrás. Eu vou fazer uma pergunta, posso? Sim. Posso? Não, porque aquele da hieroglifa egípcio foi a primeira língua ideográfica, né? Isso, mas eram símbolos. Mas esses símbolos não eram oriundos provenientes do Egito. Essa foi a primeira difusão, aquilo vinha do interior do continente para a foz. Como o povo asiático, o primeiro contato que ele tem é com o egípcio. Então ele conta a história do Kemet antigo, dos 7.000 anos.
não é? Vai te contar que teve o povo judeu, que passou 300 anos no cativeiro, que depois Ramsés teve que expulsar Moisés e seu povo, mas na verdade Moisés não foi expulso. Moisés foi convidado a se retirar. E isso já nos dá uma dimensão tipo, a gente teve influência dos judeus, depois mais tarde vieram os assírios, depois mais tarde vieram os persas, vieram os gregos, vieram os babilônicos, e isso tudo, os romanos, e isso tudo foi desmembrando aquela nossa biblioteca de Alexandria, que não era aquela biblioteca de Alexandria que a gente conhece, não era a biblioteca do tempo de Kemet, porque Alexandria já vinha pela influência do Alexandre o Grande, já foi depois dos gregos entrarem, conquistarem. Então, muito o que eles fizeram foi o quê? Durante esses 7.000 anos, eles foram tentando invadir o nosso povo, foram chegando, e nós, como temos a filosofia de vida Mahat, que é a harmonização entre o ser, entre a natureza e o ser, a gente não tinha essa necessidade de brigar, porque a gente recebia os outros povos, abraçava os outros povos. Mas depois, com a morte, 500 anos antes de Cristo, de Tutmés, a morte do faraó, a gente sentiu necessidade de se organizar como povo, de organizar um batalhão. Por esta razão, passou a ser chamado Mar do Norte da África de Mar Negro, porque depois, eles quando tentavam chegar para invadir o Kemet, o Egito Antigo, encontraram uma legião de pretos, então passaram a chamar aqui o Mar Negro, porque encontravam pretos lá para manter a sua resistência, não é? Para manter a sua resistência. Então, foi um processo de desconstrução. Quando a gente fala que, olha, Bartolomeu Dias fez uma viagem de expedição para encontrar o caminho marítimo que leva até a Índia. Na verdade, Marco Polo já tinha saído da Europa, italiano já tinha saído da Europa, tinha ido para a China. Então, se ele fez esse caminho terrestre, significa que os europeus conheciam a Índia. Mas, visto que lhes foi bloqueado o caminho terrestre para chegar à Índia, eles usaram as cartas de navegação marítima em que eles adquiriram, que por exemplo os portugueses adquiriram essas cartas marítimas dos povos da Senegâmbia. Senegâmbia é exatamente o território que está na frente do Cabo Verde. O povo da Senegâmbia já explorava o rio Senegal há muito tempo, já navegava pelo rio Senegal há muito tempo. O povo da Senegâmbia já vinha e ia para as Américas. Então Cristóvão Colombo aprendeu as suas cartas marítimas que lhe levaram a chegar até a América por meio da instrução que ele recebeu desse povo da Senegâmbia. Então, eles durante muito tempo mantiveram interposto em Cabo Verde para irem conhecendo cada povo do litoral que eles tinham contato. Quando eles iam para o Dakar, conheciam. Dakar foi a primeira região que domesticou o arroz, não é? Domesticou o arroz, que transformou o arroz de selva para estar nos nossos pratos. Então, este contato que eles iam tendo com nossos povos, eles iam anotando, esperavam o tempo certo para aplicarem a estratégia de colonização. Porque a Europa não tinha tanta gente assim. Não tinha tanta gente. Então não tinha como eles dominarem o continente africano, sendo eles tão poucos. Então eles tinham que se organizar. E as nossas sociedades africanas, a gente, para manter a unidade populacional, a gente tinha que unir para o Cuxi se sentir núbio, se sentir Kemet. Teve uniões consanguíneas. Tinham que casar seus filhos. O filho de um Bakongo tinha que casar com o filho de um Bundo. E assim, em vez de um Bundo brigar com o Bakongo, a gente, por ter laços consanguíneos, a gente já não brigava. Não é? Até certo ponto, por esta razão, é que a poligamia é uma instituição lá no continente africano, para manter, no passado, para manter a nossa unidade populacional. Então os caras chegavam lá, pô, como é que vamos domesticar esses caras? São muitos.
pô, os caras são maiores do que nós. Eles foram estudando, até chegar a um método. Por isso é que nós vemos que na carta do rei Leopoldo para os povos da Bélgica, ele disse que tipo, pô, não chegam lá e dizem de Deus, porque esses caras já têm espiritualidade, eles já acreditam. Você tem que lhes fazer pensar em outra coisa. Se a gente falar de espiritualidade, esses caras vão nos dar tal. Então a gente vai falar que as práticas deles são satânicas, que alguns hábitos deles não condizem, são acivilizados. E mataram-nos pela consciência. Mas, pois claro que Bartolomeu Dias fez o trabalho conforme aqui estamos, né? Ele é um cara da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, né? Fez o levantamento geológico, voltou para a Escola de Sagres, a Escola de Sagres de Navegação, deu a instrução, depois veio o seu neto, Paulo Dias de Novaes, não é? Ele chegou lá, olha, pô, vou fundar Luanda. Mas ele chegou em Luanda já existia uma Luanda, não é? Ele chegou, pô, mas deixa aqui, Luanda para o Reino do Congo era mais ou menos a capital política, é onde a gente produzia o dinheiro. Nós já tínhamos uma estabilidade econômica. A ilha de Luanda, que nós tanto aqui por vezes nas músicas clamamos, a ilha de Luanda, a nossa Kianda, que hoje aqui algumas culturas a gente chama, por exemplo, para os nigerianos, para o Yorubá, é a nossa Iemanjá. Para a cultura Umbundo seria Kianda, a mãe do mar, não é? Então, na ilha de Luanda a gente produzia o zimbo, que era a nota, a moeda do reino do Ndongo, e o libongo, que era a nota do reino do Ndongo, do reino do Congo, não é? E havia esse laço consanguíneo, não é? O reino do Congo, o que é esse reino do Congo? Porque a gente está aqui, estou falando muito, mas é necessário. A gente está aqui, nós trouxemos o nosso curso de idiomas e nosso cartão postal para vocês aqui é a língua Kikongo. Antes de tudo, eu falo aqui em nome do Centro de Estudo sobre Territórios Africanos e Afro-Brasileiros da Periferia, que a gente teve o privilégio de estar a implementar em função da Lei 10.639, Lei Federal 10.639, de 9 de janeiro de 2003, não é uma lei, sim, uma lei que estabelece que as instituições de ensino devem obrigatoriamente ensinar história e cultura. Com base a nossa... Nós somos africanos que viemos aqui numa primeira fase para estudar. E numa forma de agradecer ao povo brasileiro pela hospitalidade, a gente decidiu criar esse centro de estudo porque a gente vê essa necessidade do povo brasileiro se resgatar com a sua ancestralidade. Então, uma maneira de ser grato, nós, estudantes africanos, em união com afro-brasileiros de quilombos, em união com afro-brasileiros do quilombo urbano Aguibara Dudu e do Movimento Negro Unificado, em Madureiras, Oswaldo Cruz, assim também com o apadrinhamento da nossa mãe, os filhos de Gandhi aqui também que nos apadrinha, a nossa mãe Leleca, o nosso mais velho Carlos Calado, né? Estamos aqui. Então, nós conseguimos instituir, no ano passado, o Centro de Estudos sobre Territórios Africanos e Afro-Brasileiros da Periferia. E o que a gente traz aqui é a difusão e um projeto pioneiro para desenvolvermos uma turma de Kikongo aqui na região do Meio. Porque, a princípio, nós estamos reservados ao quilombo urbano, quilombo cultural de Baradudu, que em qualquer lugar que a gente for, nós estamos sempre a representar eles e eles estão sempre conosco. Foram eles que pediram, junto conosco, junto com a pauta de reparação, que está sendo muito conversada nos últimos tempos aqui no Brasil, né? Junto com a pauta de reparação, nós, como estudantes africanos, decidimos dar esse contributo de reparação acadêmica quanto ao conhecimento de línguas sobre territórios africanos. Não tem como nós chegarmos e explorarmos logo o crioulo, quimbundo, kikongo. Então, o nosso Centro Prima pela Qualidade, estamos a tentar começar primeiro com kikongo. Além de que o ideal seria cada um de vós fazer o teste de ancestralidade,
saber de onde vem, para depois procurar o centro e reconhecer que línguas devem aprender. Para quando vocês tiverem o desejo de ir para lá, nós como centro ter a estrutura organizada para vos receber lá e poder vos orientar que tipo, olha, é o Jeje, vai para a Nigéria, é o Kimbundo, vem cá para Angola, ou quer falar o Zulu, vai lá para a África do Sul. Não, eu me atraio pelo Swahili, então vai lá para a Tanzânia, vai para o Quênia. Não. Eu quero falar aramaico. Aramaico é uma língua semita, não é? É uma língua do norte do continente. Rafael, isso, tem que distinguir. É para ajudar na percepção, não é? Isso, o aramaico para muitos é a língua de Jesus Cristo, é uma inovação do hebraico, hoje o aramaico é uma língua falada particularmente no território da Etiópia. Etiópia, por coincidência ou por muito, é o único território africano que não foi colonizado. Por esta razão, as cores do panafricanismo representam exatamente as cores da bandeira da Etiópia, não é? Que é o amarelo, o vermelho, o preto e o verde. E de grande parte dos países africanos só adotaram essas cores nas suas bandeiras. Até porque, a título de curiosidade, não é? A gente foi tão invadido, e não deixamos de ser invadidos, meus irmãos, que nós, os povos africanos, só adquirimos a independência a partir da década de 50. O primeiro país africano a adquirir a independência foi em 1957, o Ghana, do nosso panafricanista Kwame Nkrumah. Mas é o quê? Imagina, o Brasil tem independência há 500 anos e vocês têm esses vestícios desse período de escravidão. Pensar que nós, no território africano, até aqui bem próximo da década de 50, ainda éramos uma colônia. Então a gente não sofreu só o efeito da colonização. Depois do efeito da colonização, nos fantocharam com uma independência fantochada, não é? Porque, no fundo, os nossos panafricanistas, os ideais que estes panafricanistas lutaram para a nossa independência, não foram aplicados na sua plenitude nos nossos governos. Então, nos deram uma independência política em que as colônias saíram e instituíram quem devia ficar. Quando Nkrumah teve uma esposa branca, não é? Tivemos Patrice Lumumba, que seria o primeiro-ministro do Congo, mas devido às riquezas que há no Congo, a CIA, com as forças francesas, e os belgas, não é? Teve a necessidade de matar Patrice Lumumba, desaparecer com seu corpo no ácido sulfúrico e tirar as suas arcadas dentárias. Isso mesmo, tipo, vamos acabar com esse cara e não vamos deixar vestícios dele nenhum. Não é? Ganhamos a independência começamos a ganhar na década de 50, muito por causa da Conferência de Berlim, de 1984. Mas essa conferência não é chamada de conferência, não devia ser chamada de Conferência de Berlim, porque basicamente eles tentaram dividir a África e o objetivo deles era dividir o Congo. Essas expedições que eu fui explicando aqui, que eles foram fazendo trabalho de fiscalização, levantamento, o que na geologia a gente chama de levantamento geológico de todas as riquezas que tem lá. Os geólogos do rei Leopoldo já sabiam o que havia no coração do continente africano, sabiam quanto era rico o Congo. Então, era uma conferência do Congo. Tanto é que a Bélgica ficou apenas com o Congo. Mas a bacia do Congo é vasta. Existia o Congo belga, o Congo angolano, ou Congo português, e o Congo francês, que é a República Congo Brazzaville. Mas tudo isso em função da corrente do rio Congo, não é? Da corrente do rio Congo. Hoje, até os dias de hoje, nós falamos do genocídio que está acontecendo agora com os árabes, os palestinos, não é? Em Israel. Não deixa de ser uma matança. Guerra nunca é bom. Não importa, guerra nunca é bom. Uns mais, outros menos, nunca é bom. Mas também nós temos o genocídio no Congo, no Kivu do Norte, que é nas cidades do Kivu Norte e Kivu Sul. E muito disso é por causa do cobalto
do coltran que a gente encontra, o cobalto que a gente encontra nas baterias elétricas, os cabos elétricos, a bateria dos nossos smartphones. Se hoje nós temos uma tecnologia de ponta, é muito por causa da exploração desenfreada que ocorre até os dias de hoje no Congo. Basicamente, a cada 2 horas morre uma criança. Então, basicamente, nós aqui falando, vai estar morrendo uma criança. É um conflito que já está dizimar mais ou menos 10 milhões de habitantes. É um genocídio, mas não se diz por quê. Porque eles conseguiram nos criar essa divisão étnica. Devido àquele, acho que todo mundo aqui já deve ter assistido o Hotel Ruanda. Em 1993, 1994, houve um conflito entre Hutus e Tutsis. E muito desse conflito, devido a uma matança Hutus sobre os Tutsis, não é? Nós tivemos, o seu presidente Paul Kagame teve necessidade de armar os Tutsis e ir atrás dos Hutus. Teve a liberação da ONU para poder fazer o genocídio dos Hutus. E isso desencadeou o quê? Que o Ruanda, com as suas milícias, ocupasse o norte do Congo, que tem essa divisão étnica. Porque hoje o nosso neocolonialismo é mais ou menos isso. Eu, por ser mundo, achar que eu sou melhor que o Nizimbo por ele é Bacon, por ele ser Bacon. É o que existe hoje no Ruanda, no norte do Congo, nessas regiões que se fazem fronteira. Os Tutsis estão se achando os donos da terra e são melhores do que os Hutus. E eles justificam essa ocupação do território do Congo com o genocídio que ocorreu do Hotel Ruanda. Quer dizer, eles criam uma narrativa, criaram um filme que mobilizou a nossa cabeça e todo mundo ficou aquela coisa, poxa, os Tutsis são os Tutsis são os melhores. Muito por quê? Porque os Tutsis são mais clarinhos, se uniram, se misturaram, são mais miscigenados. Então, os Tutsis têm aquela coisa de tipo, eu sou superior aos Hutus. Então, esse terreno é meu. Tanto é que o maior produtor do mundo de coltran é o Ruanda. Mas o Ruanda não tem coltran. O Ruanda não tem mina de coltran. Tudo isso é explorado no Congo. Mas é uma conivência das próprias lideranças africanas, porque os nossos panafricanistas morreram. E aqueles que estão lá dirigindo são neocolonizados. São os ditos intelectuais assimilados que tiveram a oportunidade de estudar no Brasil, de estudar em Portugal, de estudar na França, mas em vez de voltar e dar continuidade a uma filosofia panafricanista, em voltar ao nosso conteúdo de Mahat, de harmonia entre nós irmãos e harmonia com a natureza, eles vieram reproduzir aquele conhecimento que tipo, temos que destruir as árvores para encontrar o petróleo. Temos que destruir a nossa flora para nos alimentar. Então, muitos dos nossos intelectuais hoje que estão governando nossos países são pretos que estão maltratando seus próprios pretos. Então, é bom até ver essa audiência mista para explicar que existem brancos africanos e pretos africanos. Hoje nós lá nós conseguimos conviver e não existe essa distinção. Porque quem nos lidera hoje são pretos e não estão a nos levar para a glória. Estão a nos dissimular. É por esta razão, isso também foi um dos outros motivos que nos fez criar o Centro de Estudos sobre Territórios Africanos. Porque há necessidade de esse conhecimento, nós nos juntarmos com esse conhecimento e que, assim como nós temos uma luta para fazer aqui no Brasil, há também uma luta a ser travada lá no continente. Nós também, quando voltarmos, vamos precisar do vosso apoio lá para justificar nossas causas, porque os jovens que saem e dão voz a essas causas têm sofrido represálias. Nós estamos a ver o que está acontecendo agora no Senegal, não é? O presidente do Senegal quer ir para o 3º mandato, mas muito por quê? Porque o Senegal é controlado pela França. A França, se for fazer eleições livres, este presidente não ganha. Mas o presidente está a tentar encontrar um mecanismo constitucional para ele se perpetuar no poder. Mas a juventude senegalesa aprendeu a ler nos livros de Cheikh Anta Diop. Então já não estão alienados, já ouviram falar de Teófilo Benga. Então eles já sabem como Cheikh Anta Diop é a inspiração de todo jovem africano hoje.
O Cheikh Anta Diop chegou e foi lá, ele contrapôs os franceses na academia, na Universidade Francesa, ele foi lá e disse, olha, a origem da vida africana. Ele escreveu um livro que basicamente é a história que eu estou tratando aqui, que nós viemos, que o Kemet é um conglomerado, que nós somos a origem, que nós somos uma civilização da ciência, que nós somos o berço da humanidade, não é? Que nós somos o berço da vida. Porque se, conforme eu falei, os átomos é do centro para fora. A teoria da deriva dos continentes partiu de África para fora. A América do Sul se dissociou. A Índia se dissociou. A Austrália se dissociou. E hoje estão nos lugares em que estão. Mas a África permanece intacta. Então, aquilo mostra que do centro onde veio a vida houve a expansão. Na natureza, nada se cria. Tudo se transforma de uma coisa para outra. Então, isso nós observamos o mundo à nossa volta e vamos chegar às conclusões óbvias, não é? Que a alimentação da carne não é muito saudável para o nosso organismo. O leite da vaca não é muito saudável para o nosso organismo, porque o leite da vaca foi feito por bezerro. Não é necessário vir um cientista lúdico para você saber. Nosso melhor leite para o ser humano é o leite materno. É o leite materno. Então, se nós voltarmos a ter essa comunidade com a natureza, a gente vai chegar ao conhecimento pleno que nos conduz à verdade, não é? A verdade. Isso. Vamos sair. Boa tarde em primeiro lugar, mas agora vou complementar em Kikongo. Eu vou perguntar, Nangini. Você vai me dizer, Nangini Tiambote. Se tiver tudo bem. Se não tiver bem, vamos dizer Nangini Ko Nombote. Ko significa negação. Tá bom? Poder ouvir. Nangini. Repete, Nangini. Nangini. Nangini Tiambote. Significa que está tudo bem. Se não tivesse bem, você deve Nangini Ko Nombote. Nangini Ko Nombote. Ko Nombote. Meu nome é Nanu Jimmy Kanda Miguel Kiala. Nanu, meu nome, eu sou Jimmy ou Nizimbo, entendeu? A palavra Jimmy do português em Kikongo é Nizimbo. Depois vou explicar o que é Nizimbo. Faça essa pergunta depois. Kanda significa linha, raízes, a minha liagem, tá certo? Eu vou fazer algumas provocações, porque o nosso irmão, o nosso Pangyame, eu sei, Pangyame significa irmão, eu sei que mundo. Pangyame, eu sei, falou aqui algumas coisas, eu anotei, mas uma provocação sobre a África, para começar, porque eu sei que existe algum desconhecimento por parte de África. Eu vou fazer provocação. O nosso irmão José falou de região de Grandes Lagos. Alguém sabe o que é região de Grandes Lagos? Alguém sabe? Nunca ninguém ouviu falar da região de Grandes Lagos. Hã? Eu fui anotando. Então, eu sabia que tem muita coisa quando a gente vai falar de África, tem que explicar certas coisas. Por quê? Porque as pessoas não conhecem ou não sabem, ouvem pouco, ok? Dentro da África, na região Bantu, aqui, entre Congo Democrático, entre o Quênia, entre Uganda, entre a Tanzânia, esses são países. Dentro desses países, e esse país é atravessado por um lago. Esse lago tem uma extensão muito grande e é um lago navegável onde se pratica o turismo. Por esse lago passar entre esses países, isso é denominado região dos Grandes Lagos.
Vocês não sabiam disso? Vocês não sabiam? Estou aqui a diversificar. Por que África subsaariana? Alguém já ouviu falar da floresta do Mayombe? Que ele citou? Qual é a maior floresta tropical do mundo? Amazônia. Qual é a segunda maior floresta tropical do mundo? Floresta do... Onde é que fica a floresta do Mayombe? Aonde? Mas na África onde? África onde? É por isso aí que a gente trouxe o mapa. Floresta do Mayombe fica entre Cabinda e Congo Democrático. É a segunda maior floresta do mundo. Fala-se muito da Amazônia, mas fala-se pouco de Mayombe. Não falam até. Eu comecei aqui a anotar algumas coisas para poder falar. Ele falou alguém já ouviu falar um dos maiores genocídios do século XX? Alguém já ouviu falar do maior genocídio? Não estou a falar dos judeus. Congo, né? Sim, onde é que, na África, quais são os povos? Do Congo. Herero, Namíbia, onde os alemães, numa tribo de 100 mil, dizimaram 80 mil. Isso não é falado. Porque isso está acontecendo com quem? Com os pretos. Estou a fazer aqui alguns... Alguém já ouviu falar da cerimônia do fico? Fico? No Brasil? Sim. 9 de janeiro? No Candomblé. Cerimônia do fico? Não! Tem quanto fico no Acho que o meu irmão já ouviu falar, não? Candomblé. Que isso, cara? É licenciado. Boa. Mas vou aprender hoje. Ah, sim. E aí? Vamos fazer a pergunta. Ninguém sabe. Rafael! O fico do Dom Pedro que a gente aprendeu na história. Não tinha medo. Tá bom, vou falar. Na ancestralidade, isso é uma prática que hoje tem na região sul de Angola e em alguns países africanos com nomes diferentes. Na ancestralidade, quando uma menina atingiu os 14 anos, ela é levada pelos pais numa casa. Significa que essa menina estava a passar da fase da puberdade para a fase jovem. Que essa menina já podia procriar. Mas o que acontecia? Essa menina era levada até uma casa, tinha umas senhoras mais velhas, senhoras de idade, experientes, e lhes ensinavam a prática do que ser mulher, do que ser mãe. A essa cerimônia chamava-se cerimônia do fico. Aos homens, nós temos a cerimônia do Kinganji. Vocês já ouviram falar isso? Azul ignorante. Bom, a circuncisão e a fase adulta do lado do homem, nós chamamos disso de Kinganji. Vou explicar aqui alguns rituais, algumas palavras que o nosso irmão falou aqui. Agora, ele falou, há uma cerimônia que eu gostaria de tocar, que ele falou muito para lembrar, que é Imanjá, não é isso? Dentro, vocês têm a festividade de Imanjá, não é isso? Em Luanda, nós temos a nossa cerimônia na Ilha do Cabo, na Ilha de Luanda, que tem a mesma significado que a Imanjá. Entre os dias 25 e 24 em Luanda, tem-se a festa da Kianda. Kianda significa sereia, Kimbundo, onde pessoas têm uma festividade muito grande, pessoas fazem oferenda no mar como sinal de agradecimento por tudo aquilo que a Kianda tem feito.
para fazer uma revisão histórica da geografia, da história de África, porque eu vejo essa necessidade. Depois estamos aí devagar, é um caminho. Agora vou passar pela própria África. Geografia, vou cair na história. Quantos países tem a África? 54, ok. 56 no Nova Formação Geopolítica. 56? Sudão do Sul. E Sudão? Saara, Saara Ocidental. Sudão do Sul, 55. Saara Ocidental, 56. O Sudão se dividiu, era um país só, agora são dois. Saara Ocidental ainda hoje é colônia marroquina. O Marrocos não se livra do Saara Ocidental por causa da produção de petróleo. Eles estão brigando pela independência por causa disso, mas o Saara Ocidental é considerado pela União Africana também um país africano. Então são 56. Senegâmbia. Alguém já ouviu falar isso? Ouviu aqui? Quais são os países que foi? O que é Senegâmbia? Qual é o grande homem, o famoso, que aqui falam muito, o famoso imperador, o homem mais rico do mundo? Vocês conhecem? Mansa Musa. Mansa Musa. Senegâmbia, antigamente, era um império, na qual faziam parte a Guiné-Bissau, o Senegal, a Gâmbia, desculpa, e o próprio Mali. Por isso é a denominação Senegâmbia. Então, tá entendendo algum problema? Querem parar? Posso continuar? Obrigado. Continuando, a própria África é dividida em algumas regiões. Tá bom? Temos Austral. Alguém pode dizer um país da África Austral? Moçambique, né? Mas o ocidental. Central. Central não sei. Alguém, chuta aí. No centro de África, um país do centro de África. No centro da África. Não. África Austral está lá embaixo, Central está aqui, temos a Oriental do outro lado, temos a do Norte, que é Maghreb, temos a África do Oeste. Entenderam? Vamos lá, ajudar a Central. Congo, Chad, República Centro-Africana. Ocidental. Guiné, Gana, E, Costa do Marfim. e como é que nós chamamos, quando nós vemos a África, qual é o nome que dão essa região do Egito, Argélia, África do Norte ou região do Maghreb. Ok, tá bom, região do Maghreb. Então você tem essa divisão da África. Você sabia ou não? Sim. Você sabia os outros? É por isso que quando a gente vai falar disso, a gente se preocupa em falar da geografia para poder entender quando nós entramos. Porque eu sei desse problema aqui do Brasil. Eu sei que a gente tenta sempre, quando chega, falar disso. Vocês têm o Mercosul, não é isso? Tem ou não tem? Tem, não é? E fala, é uma comunidade econômica aqui na América do Sul, comunidade de desenvolvimento. Você sabia que a África também tem comunidades econômicas? Não sabiam? É o continente que mais tem unidades econômicas. Ninguém sabia. Imagina, você não. Você não sabia? Pode falar. Com licença, incrível que pareça, fiz alguns cursos para aplicação da 10.639 e nada do que vocês estão falando aqui hoje nos foi passado em nenhum curso para aplicação da 10.639 e em nenhum curso de educação antirracista ou coisa que falha. Tá? Isso é a primeira coisa. Então, assim, por incrível que pareça, né? Eu sou advogada e nunca ouvi sequer mencionar algumas dessas colocações que vocês estão fazendo aqui.
Então, assim, como é que você vai ensinar a história da África se a gente mal aprendeu a história do Brasil? Porque eu nasci em 1964. E todo mundo aqui sabe que quem nasceu de 64 para cá não conhece a história do Brasil, salvo se dedicar a estudar. Então, assim, seria maravilhoso que vocês dessem aula para nós brasileiros. Porque apesar de eu ser negra, muito embora muitas pessoas não dizem que eu não sou, porque a pele não é tão assim retinta, mas eu não conheço nada da minha origem. O que eu aprendi, eu vim buscando. E olha, vou dizer para vocês, tudo aqui para mim é novo. Eu não poderia ensinar a história da África, mesmo tendo um diploma dizendo que eu posso. Obrigado pela sinceridade, agradeço por isso. Depois disso tudo, o nosso mano aí, o Rafael, vai falar, depois de terminarmos aí, vai falar o que pode fazer. Olha só, dentro da África existem algumas regiões não, algumas instituições de desenvolvimento econômico e social. Cada região, falei região da África Austral, Angola está lá, Namíbia está lá, Tanzânia está lá. Essa região tem a sua instituição, o seu comitê de desenvolvimento, que é chamado SADC, SADC. Também nunca ouviram falar. Da África Ocidental. Meu filho. Corrente é ignorante? Não. Foi ignorante. Não sabia. Eles conheciam, ignorante. Desculpa, não se sintam mal, por favor. Nem triste. Não, por favor. O objetivo é estimular o exercício do pensamento, fazer as perguntas para exercitar, e aí a gente tentar buscar uma memória do vaga no nosso consciente. Aristóteles. Então, por isso é que nós já sabíamos disso. Por isso é que eu apontei, vou falar no geral. Vamos falar da África. Nós temos que primeiro fazer uma introdução geográfica, histórica. Tem que falar do lugar, como é que é antigamente e como é que é agora. Fazer uma retrospectiva. Eu tive problema com o meu professor da UF, disse que não sabia nada da África. Eu falei, puxa vida, vamos estudar aqui, então você está no eurocentrizar. Vamos estudar aqui, você não sabe nada do nosso continente. Que é isso? Eu desisti do curso na Rural por causa disso. Então, aí. Então, é mais ou menos isso. Nós temos o famoso CDAO, que também é uma comunidade de desenvolvimento econômico. Temos a CEAL, e temos as comunidades dos povos do Magreb. Todas essas comunidades são comunidades de desenvolvimento. Entenderam? Youssef, pode continuar, ele vai, depois eu volto, depois vou passar as perguntas. Depois queremos perguntas. Bom, com licença. Desculpa aí, porque tinha uma aula ali, né? Calma aí, galera! Entrando propriamente no cerne da nossa questão, aquele que realmente é o objetivo da nossa estadia aqui, é a divulgação de línguas bantu, não é? A gente está chegando aqui primeiramente para implementar o ensino do curso básico do Kikongo, não é? Curso básico do Kikongo, que é a língua principal do Reino do Congo. Mas Bantu, quem são esses Bantu? Por que o Nizimbo falou de geografia e de história para falar do Bantu? Porque basicamente é o quê?
Na primeira página nós temos a divisão etnolinguística do continente africano. Nós temos os mandés, que é basicamente a África Ocidental, que é os olofs, aqueles que falam olof, que falam fon, que falam mina, e se estende, essa região vai desde a Guiné Equatorial, Senegal, até a margem esquerda do rio Níger. Bissau é também? Bissau. Bissau também é? É exatamente, os Balantá. A língua que fala na Guiné-Bissau, Balantá e o crioulo. Crioulo é identificação natural, nacional. Guiné-Bissau, né? Tá em Guiné-Bissau, né? Guiné-Bissau fala também o crioulo, porque os ditos manjacos, muitos deles eram trazidos da Guiné-Bissau. Então, como havia esse intercâmbio de capital humano de Cabo Verde para a Guiné, então a Guiné é um território dentro do continente africano que também fala crioulo, além das outras línguas africanas, como o Balantá, não é? Que fala português também. E né? também fala o português, isso aí. Mas o crioulo é basicamente a identificação do povo cabo-verdiano. Não é uma língua de estrutura, não é uma língua estrutural banda. O crioulo é basicamente uma língua que se baseia na léxica gramatical portuguesa do século XV. É um português espanhol meio que tipo mal falado, mas que a gente se entende. Cadretes, né? E se você falar que é um dialeto, é algo que a gente não está falando correto, a gente fica chateado. Porque é exatamente o que identifica a cultura cabo-verdiana. Não é que identifica a cultura cabo-verdiana. E tem os Balantá, não é? Os Mandé, que é essa ordem etnolinguística, né? E Guiné-Bissau é a terra do panafricanista Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, assim como eu, o pai dele é guinense, a mãe dele é cabo-verdiana. Então, o Amílcar Cabral viveu essa dialética. Por esta razão é que ele foi assassinado em 1973. Porque ficava esse conflito, se você realmente é cabo-verdiano, se você realmente é guinense. Existia essa rivalidade entre Cabo Verde e Guiné. Tanto é que Amílcar Cabral lutou pela independência da Guiné e Cabo Verde, porque antes era o único país, mas após a morte de Amílcar Cabral, houve a divisão dos dois países, em que ficou a Guiné e Cabo Verde. Então, basicamente, a estrutura linguística Mandé, é isso que eu estou falando, Balantá, Olof, Fon, Mina, até a margem esquerda do rio Níger. Rio Níger, que é o Yorubá. A partir da margem direita do rio Nilo, aparecem os povos Bantu, que é exatamente da margem direita do rio Nilo, vai para o sul da bacia do Congo, e também pega o oeste, que é o rio Zambeze. Então, por esta razão, a gente vai falar de rios, porque os Bantus migraram em função do curso destes rios. Níger, hoje nós somos chamados de negros, muito por causa do rio Níger. Quando os portugueses, os franceses chegaram para navegar nas águas do rio Nilo, encontraram... Até aquela palavra que antigamente em inglês vem dessa palavra? Não, aí é uma outra léxica. É uma outra etimologia, mas que também é associada, sim, mas que também é associada, também foi trazido dentro dessa essência para inferiorizar exatamente os nossos povos, porque eles chegaram lá e encontraram um rio escuro, mas na palavra, os alemães, existe a palavra Ngue. Então, o Ngue no alemão é escuro como a noite. Então, eles vendo que o curso daquela água era escuro, então eles nomearam rio Níger. Porque senão na nossa cultura africana, a gente não chamava rio Níger. A gente tinha um outro nome. Então, eles chamaram rio Níger. E a gente foi Níger negro, rio negro. Em função do tempo, a palavra sofreu uma modificação que hoje nós somos os negros, não é? Mas era porque eles não tinham uma palavra para nos descrever. Então nos descreveram desse jeito e a gente mantém assim até hoje. O povo Bantu basicamente está
a margem direita desse rio e migrou para o sul. Percorreu a margem do rio Congo, se estabeleceu, percorreu a margem do rio Zambeze, se estabeleceu, percorreram a margem do rio Nilo Azul e foram se estabelecer lá no delta do Egito, percorreram a margem do rio, do Largo Vitória. Ele só esqueceu de falar o nome dos lagos. A região dos Grandes Lagos, nós temos o Grande Lago Vitória, não é? O Grande Lago Vitória no chifre da África. Além de que também temos, nesses grandes lagos, temos o Swahili, não é? Que é a língua dos Maçais, que são praticamente pecuários, são criadores de gado, não é? Essas línguas todas que eu estou trazendo aqui no mapa, na segunda página, que vocês podem ver, Babese, basicamente, a cidade que está aí no mapa é a margem direita do rio Níger. E até à esquerda, o primeiro nome, não é? E vai lá até o sul, temos os Ovimbundo, temos o Chokwe, temos o Shona, temos o Makua. Makua é a língua predominante lá em Moçambique, não é? E essas todas as línguas são línguas bantus. São mais de 168 línguas bantus, e que mesmo dentro dessas línguas bantus existem algumas gírias que correspondem mais ou menos a 58, quer dizer, além das 168, tem também as gírias. Porque, por exemplo, o quimbundo que se fala na minha região, Angola, Gila, não é o mesmo quimbundo que se fala não é o mesmo, tem variações, algumas palavras na região de Ndembo. O Kikongo, que o nosso professor Mizimbo vai começar a lecionar agora, é o Kikongo básico da região de Angola e República Democrática do Congo. Tem algumas variações em relação ao Kikongo que é oferecido no Camarões, por exemplo. Camarões também fala Kikongo. Gabão também fala Kikongo. Não é? A República do Congo, Brazzaville também fala Kikongo. Mas tem algumas variações. Então, dentro desse Kikongo, nós temos 3 Kikongos. Além... Todos se entendem entre si? Sim. Até certo ponto a gente vê que as línguas bantus têm algumas palavras que são continuidade, que sofrem aquelas variações de acordo com aquele rio, aquele estado que você, ao clima que você teve sujeito. Mas os 3 se comunicam entre si? Tem como se comunicar. Tem proximidade. Conforme eu expliquei, eu cumprimentei em Quimbundo e vocês ouviram uma saudação parecida em Kikongo. Aquilo que eu disse, Umbote. Assim como Umbote é uma saudação temporal pro Quimbundo, no Kikongo você também vai encontrar a mesma saudação. Então tem palavras do Quimbundo que estão dentro da gramática do Kikongo. Mas isso mais na proximidade do Kikongo, da região do Congo e Angola. Não é? Vamos ter mais proximidade desse Quimbundo, desse Umbundo. Assim como tem do Quimbundo. Quimbundo é a região do norte de Angola. Mas tem o próprio Ovimbundo, que se instalou no sul de Angola, nas planícies. Então esse povo fala Umbundo, que é uma língua mais leve. No sul de Angola houve maior influência da colonização, porque por ser uma região plana, que nem o Planalto Central, savana, então os portugueses tiveram mais facilidade de dominar. Já a região norte, a região Umbundo, é uma região que tem rios, tem cachoeiras, tem uma foz, que nem a Foz do Iguaçu, que nós chamamos as quedas de Calandula, não é? Então, o povo Umbundo, a rainha Nzinga conhecia aquela terra na sua mão. Então ela fazia essa resistência porque o português chegava lá, olha, está a encontrar um macaco, está a encontrar uma selva fechada, e sabia como se locomover. Enquanto que no Planalto Central ele tinha uma visão periférica. Não é? Tinha uma visão periférica, então eles puderam se instalar melhor no sul de Angola. Tanto é que esse tratamento que o Mizimbo trouxe aqui do genocídio é exatamente nessa região que é desértica do Saara, porque esses povos, os coiçães e os hereuros, eles moram ali e estão satisfeitos por estar ali. Eles são povo predominantemente nômade, o que alguns chamam cigano. Eles estão sempre migrando, são coletores de pequenos frutos, de frutas silvestres, que vamos chamar frutas silvestres, mas são frutas que também são boas para a nossa nutrição, não é? E eles não montam um lugar próprio. É um povo nômade, diferente do povo Umbundo, que se instalou numa região, num território, diferente do povo Ovimbundo, do povo Bakongo, do povo Makua,
do povo Zulu, que cada um deles, o povo Swahili, Maasai, que cada um deles se instalou numa região e aí fez a sua geração, não é? E aí fez a sua geração. Basicamente, são 168 línguas. A gente não tem como chegar aqui e ensinar tudo. 168 línguas em todo o continente? Não, Banto. Mas só nos bancos. Só Banto. Tem 48 línguas semitas, que são aquelas que derivam dos filhos de Sem, um dos filhos de Abraão. Tem o Etíope lá, o Amárico, né? Isso. Tem as línguas camíticas, que se originam do filho Cã, não é? Também é um dos filhos de Abraão. E tem as línguas afroasiáticas, né? Nigero-congolesas. Está tudo escrito aí. Está tudo escrito aí. Então, mas o nosso objetivo aqui é trazer o conhecimento de línguas banto. Hoje nós viemos aqui representado com o Mizimbo, que coordena a área banto. Mas numa outra oportunidade vocês vão poder estar com o nosso outro irmão Mandé, Balantá da Guiné-Bissau, que coordena mais ou menos as línguas Fon, Mina, Yorubá. Então, em função da necessidade, a gente vai poder orientar para quem vai ser o professor indicado. Quem vai ser o professor indicado. Então, basicamente, isso vai dar continuidade no ensino. Boa tarde mais uma vez. Provocações, está tudo bem, né? Vamos lá. Meu irmão Youssef explicou a respeito dos povos bantu, dos Khoisan. Quem é Khoisan? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar desses povos Khoisan? Já ouviu falar? Nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. Never. I'm so sorry. I'm sad. Tá bom. Em primeiro lugar, vamos começar a falar da migração. Ele falou sobre a migração bantu. A um determinado momento, na África Central, ele falou no Rio Níger, uma batalha na África Central, no Rio Níger e no Lago do Tchad, houve povos que eram muito desenvolvidos, praticavam a agricultura e a prática do artesanato. E aqui embaixo, tinha povos desenvolvidos, que ele falou, os Khoisan. Eles habitavam aqui no sul da África, cuja atividade era aqui a caça e faziam a recoleção dos produtos. Eles habitavam nessas terras, povo muito baixo, chamamos de Khoisan, em inglês Boshima. O que acontece? O povo bantu, saindo daí, começaram a emigrar, o chamado famoso historicamente migração bantu. Esses povos começaram a migrar, e uma das atividades desse povo, além do artesanato, era a agricultura. Por isso que uma das atividades predominantes do povo bantu é a agricultura. O que vai acontecer? Eles começaram a migrar, vão migrando, vão descendo. O que aconteceu com os Khoisan? Por não aguentarem essa atividade, quer dizer que essas pessoas tinham mais poder econômico. Vamos lá dizer, essa atividade, historicamente falando, da caça começou a ser extinguida praticamente nesses territórios e dá origem à agricultura. Por isso que caracterizou esses territórios. Os territórios bantu têm como predominância da atividade a agricultura. Eles começaram a implementar esta atividade. Foram migrando, foram levando os seus hábitos e costumes. É por essa razão que foi preferencial para os portugueses trazerem os bantus para cá, para desenvolver a produção da cana, do açúcar. Já tínhamos essa técnica, já tínhamos a técnica da agricultura, então havia a necessidade de transmitirmos essa ciência para cá, para que houvesse a produção em massa, em larga escala. E não só, acho que é na Pensilvânia ou na Virgínia, os primeiros escravos que foram lá
os quimbundos levaram a prática da agricultura, desenvolveram no próprio Estados Unidos. Há um artigo que fala sobre isso, que é sabedoria ancestral de lá. No sul dos Estados Unidos? Acho que é no sul dos Estados Unidos. Foi. Os primeiros... Tanto é que existe o território de Angola lá nos Estados Unidos, tem a cidade de Angola em Virgínia. Assim como nós chegamos no Morro da Serrinha e tem o cara Quimbundo, tem o jongo da Serrinha. Os primeiros presos a chegar na Serrinha foram presos Quimbundo. Não é? O jongo, a capoeira, é tudo banto, é tudo Quimbundo, tudo da região da África Austral. Então, o que vai acontecer? Esses povos começaram a emigrar do sul a descer. Uns foram para a Etiópia, começaram a se misturar. Alguns coiçanos começaram a sair das suas regiões e houve uma mistura. Foi assim. Eu estou habituado a falar no momento. Foi assim que dentro dessa migração vai se formar o famoso Reino do Congo. Como é que se dá origem à formação do Reino do Congo? Povos vindo de diferentes lugares na imigração, povos vindo da Tanzânia, do Zimbábue, de outros lugares da África, vão ocupar aquela área. Como é que eles vão ocupar? Como é que se dá isso? Aqueles lugares eram lugares férteis. No próprio Reino do Congo tinha pessoas que iam lá. O que é que eles faziam? Iam lá para explorar. Outros iam lá para viver. E outros iam lá como unidade. O que é que aconteceu? Esses povos, essa movimentação, praticando esse tipo de atividade, vai se dar e vai nascer um povo do Reino do Congo. Aí se dá. Mas quando ele nasce, aí vem outras instituições. Se você tem um território, tem que criar instituições. Quer dizer que os tribunais no Reino do Congo já existiam, os militares no Reino do Congo já existiam, a igreja, a ancestralidade já existiam. A instituição do Reino do Congo, que nós chamamos de tribunais, os tribunais, o poder legislativo, dentro do Reino do Congo nós chamávamos de Lumbu. Lumbu. Lumbu significava esse poder que tinha no Reino do Congo. Poder legislativo, poder executivo, era chamado de Lumbu. Tinha um poder militar, Nsanda, e tinha um Sango, que era o poder religioso, da prática da ancestralidade dos deuses. Estamos já falando da religião aqui. Assim vai se dar o Reino do Congo, cujo a capital é Mbanza Congo. Por que? Vou fazer uma pergunta. Por que Congo? Alguém sabe por que Congo? Congo significa unidade. Porque nesse determinado lugar, povos se encontraram por diferentes atividades e se uniram. Aquilo ficou chamado Congo. Formaram cujo a capital é Mbanza Congo. Sabe o que é Mbanza? Mbanza, já ouviram falar disso? Mbanza é uma palavra ligada, é uma palavra que Congo que significa cidade. Mbanza Congo, traduzindo, isso é que Congo é cidade unida, algo simbólico. Antes da partilha de Berlim, da Conferência de Berlim, que é entre 1884 e 1885, esse território era dividido em alguns países. Por isso é que quando vão fazer o teste de DNA, tem esse problema de identificar o país. Disse só que é naquela região. Porque quando os negros saíram de lá, era a forma de construção do país era reinos. Um reino, trazendo para a Conferência de Berlim, atravessava 4 países. Só o Reino do Congo era Angola, uma parte da Angola, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, vai cair no Gabão e uma parte dos Camarões. Você tem um reino, alguém já ouviu falar do reino do Guanhama? Nunca ouviram falar.
Reino do Quanyama vai começar em Angola e vai na Namíbia. Então, essa é a configuração da configuração do Reino do Congo. Ele falou de uma coisa aqui. Sabe onde tinha banco no Reino do Congo? Ele falou, como é que chamava o banco? O lugar onde guardavam o dinheiro. Luanda. Luanda, não Luanda. LWANDA. Isso aqui era o banco. Faziam isso, tinha já banco, tinha vários tipos de moeda. E uma das moedas, por isso que agora vou explicar, era um zimbo e era um libongo. Uma das moedas. E era na área que é litoral, por causa da concha. Zimbo era tirado, era uma concha que eles iam buscar no mar. E tinha um símbolo, uma simbologia com a água. Está entendendo? Que é algo muito poderoso, que se trocava. E também tinha a troca de produto na agricultura. Não era diretamente o dinheiro. Era essa prática aqui do Reino do Congo. Na agricultura era o libongo, que é exatamente um tecido de algodão, que a gente traz. O símbolo é a concha e o libongo era um tecido. É o que deu origem e se aproximou ao que nós vamos falar do papel. Veio no tecido, aí foi desenvolvido para o homem chegar até o papel. Porque na falta dos tecidos, teve a necessidade de ter uma outra moeda de fora. Tá bom, tá falando do Reino do Congo, me citou aqui. Religião. Dentro do Reino do Congo, isso é uma coisa aqui, depois vamos chegar lá, vamos descer. Dentro do Reino do Congo se praticava a prática da ancestralidade, Deus da ancestralidade. Adorava-se um Deus, o Deus, já ouviram falar de Nzambiampungu? Hello? Da nação não sou muito. Nzambiampungu. Esse é o Deus lá da ancestralidade. Nkisi é algo, é tipo um remédio, um medicamento, algo que te faz ficar alegre. Isso é Kikongo, chamado Nkisi. Nkisi, isso é uma palavra derivada do Kikongo. Nzambiampungu era um Deus da terra, um Deus criador. Eles adoravam esse Deus da ancestralidade. Quer dizer, choveu, eu vou adorar esse Deus da ancestralidade. Consegui a agricultura, vou adorar esse Deus da ancestralidade. Então, era a prática dessa religião que tinha lá no Reino do Congo. Também a prática daquelas pessoas que já morreram dos antepassados. Tinham essa veneração. Vou falar agora de religião. E outra coisa. Os reis no Reino do Congo tinham conselheiros. Quem eram os conselheiros? Eram os sacerdotes. Igual àquilo que nós vamos encontrar na Bíblia. São chamados de Nganga Mayele, os tais sacerdotes, os intelectuais do Reino do Congo. Esses ajudavam, mas também tinham esses, eles tinham que ter sabedoria ancestral, tinham que invocar o nome do Deus da ancestralidade, que lá se praticava. Eu vou parar por aqui. Vou ainda parar por aqui. Não, na verdade é melhor parar e abrir. Vou parar, vamos assim. Para qualquer coisa. Olha, Não podemos só. Estamos abertos para a pergunta. Só mais uma curiosidade. As pirâmides que vimos no Egito não são as únicas. No Sudão tem mais pirâmides do que no Egito. No Zimbábue tinha mais pirâmides. Mas o Ocidente, quando chegou lá, preferiu destruir. E só não fizeram mesmo com as pirâmides do Egito, porque já não tinha como, todo mundo já tinha conhecimento. Mas senão, na busca pelo ouro, eles chegaram nas pirâmides do Sudão, colocaram TNT, explosivos, explodiram aquilo, porque eles acharam que ia encontrar ouro. Eles não sabiam porquê daquelas estruturas. Mas hoje a gente até se pergunta por que desse conhecimento ancestral, que as pirâmides do Egito têm
uma posição na latitude e longitude, que é um ponto energético da Terra, tal. E aí é outra curiosidade que vamos deixar para vocês acessarem no nosso curso, tá? A gente está esperando por vocês e está aberto a perguntas. Muito obrigado. Perguntas agora. Quando começa o curso? Ele vai falar. Não, ele vai falar. Bom, pessoal, nós estamos, depois vamos falar do curso, mas nós estamos aqui abertos às perguntas. Eu sei que as pessoas ouviram, mas querem perguntar. E nós estamos aqui abertos às perguntas. Por favor, façam perguntas. Pode falar. Boa tarde ainda, né? Eu não sei se é boa noite já. Meu nome é Ivanise e eu queria saber, a partir da 10.639, que já tenho 20 anos atrás, qual é a participação de vocês, africanos, na implementação da lei? Porque de vários cursos, várias palestras e eventos que eu fui, de tudo que eu vi aqui hoje, eu vi que as pessoas, elas, vou dar um curso sobre 10.639. Mas de África mesmo nada. Tá? E assim, eu posso falar de cadeira porque eu venho estudando isso aí desde 2007. E quando a gente tenta colocar, eu coloquei currículo em várias escolas. E cheguei a ouvir que não era interessante ensinar isso para os meninos e meninas. Então, assim, vocês estão fazendo curso para ensinar idiomas, mas o que efetivamente em relação a 10.639 vocês estão fazendo? Isso. Muito obrigado pela pergunta. Foi muito pertinente. Isso vai abrir mais sobre quem somos nós realmente. De uma forma pioneira, a gente começou no Quilombo Cultural Aguibara Dudu, MNU, e tivemos as portas estendidas para na Escola de Samba Portela. São os dois lugares que é a nossa residência oficial. Estes são os nossos lugares, a nossa residência oficial. Pela convivência com o cordão do Leão Etíope, a gente teve o primeiro convite para estender uma turma para outra região sem ser a Grande África, que é a região de Madureira. Mas, como professora, a gente teve o ano passado uma palestra na 5ª Coordenação Regional de Educação, a 5ª CRE, que embarga 126 escolas, que é de Turiaçu, Rocha Miranda, Osvaldo Cruz, Cascadura, essa região toda. Estamos numa conversação porque eles gostaram do projeto. O MNU e o Aguibara Dudu levou o projeto para a 5ª Coordenadoria, assim como o MNU e o Aguibara Dudu levaram esse projeto para a Portela, e estamos a tentar viabilizar uma implementação por meio do nosso centro em algumas escolas da 5ª Coordenação Regional de Educação. Mas a princípio a conversa vai ser ainda para o mês. Estamos a conversar o mês de março todo, porque eles querem que a gente também faça a nossa publicidade, chega lá com o nosso portfólio, mas também a gente tem um grupo heterogêneo de estudantes, cada uns são da UF, outros são da UFRJ, somos de faculdades diferentes e também somos diversos, conforme eu disse. Tem das línguas Mandé e tem das línguas Banto. Então, as línguas Banto são 100 e pouco, as línguas Mandé são 100 e pouco. Então, é necessário nós nos organizarmos primeiro o nosso centro, como vamos nos estruturar, para depois, em função da necessidade que a 5ª CRE for nos expor, nós poder designar quais os professores nós poderíamos indicar para lecionar esses cursos. Mas, a princípio, seriam aulas de atividade complementar, extracurricular. Se o aluno tem aula de manhã, a gente vai dar aula nele durante a tarde. Se o aluno tem aula de tarde, a gente vai dar aula dele durante a manhã. Mas não são só africanos, porque tem também a parte de afro-brasilidade, ou os afro-brasileiros. Porque por mais que a gente tenha
sabemos que certas culturas vieram de lá, mas a maneira como se conservou aqui, a conjuntura que foi criada dentro da instituição candomblé no Brasil, a estrutura que foi criada dentro da instituição do que é o jongo no Brasil, a estrutura que foi criada dentro da instituição que é a capoeira de Angola, de Benguela, aqui no Brasil, é algo que nós lá no continente não temos tão conservado assim. Por vezes, as rezas que temos na nação de Inquice, de Jeje ou de Iva, é necessário a gente receber essas rezas, essas orações e poder ajudar vocês a entender. Mas muitas dessas práticas, nós lá no continente não estão tão conservadas nas cidades litorais conforme está sendo aqui. Apesar que também aqui tem algumas agrupações, mas por essa razão é que o centro não engloba só os africanos. Nós também queremos os afro-brasileiros que conservaram essas instituições, capoeira, candomblé, jongo, para dentro disso nós acoplarmos. E essas atividades complementares nós vamos unir, porque conforme nós falamos, não tem como eu falar de história e cultura africana se eu não te der um conhecimento de geografia, se eu não te falar dos rios. Não tem como eu falar disso sem não falar das músicas, da dança. Então eu tenho que te explicar esse conhecimento todo. Então as crianças, por meio da capoeira, por meio dos nossos irmãos quilombolas que vão lecionar capoeira, a gente vai poder interiorizá-la não a Benguela. Por que Benguela? Por que todo mundo endeusava Benguela? Porque a corrente fria de Benguela tem a corrente marítima de Benguela, que traz todos os animais, uma vasta, uma rica flora. Então, quando você vai no final da corrente fria de Benguela, que são as províncias de Benguela e Namibe, tem muita produção de peixe, tem muita lagosta, é uma região farta de recursos naturais marinhos, não é? Então é uma corrente famosa porque de Cabo Verde a gente entrava num navio e a gente seguia a direção do vento, mas exatamente o vento nos levava, nós seguíamos a corrente fria de Benguela. Então os cabo-verdianos, muitos deles, a corrente em determinada fase do ano ou levava para Benguela ou levava para Cabinda. Então existem muitas pessoas escravizadas que saíram ou do porto de Cabinda, ou do porto de Benguela, ou do porto de Luanda, ou da costa da Mina, não é? Ou da costa do Benin. A gente identificou os portos onde saíram a maior parte dos corpos escravizados aqui no Brasil. Mas há necessidade de fazer aquele teste para ter o resgate e a gente assim poder indicar. Tanto é que esse processo de reparação que está sendo instituído, graças a Deus tivemos também a oportunidade de colaborar, tivemos a oportunidade de participar da audição pública, a escutação pública sobre a reparação feita pelo Ministério Público Brasileiro em colaboração com a Escola de Samba Portela. Abrimos ao público para entender quais são as petições, as nossas necessidades como povo preto, para onde a gente quer reparar, se é apenas reparação histórica, reparação econômica, reparação da reforma agrária, porque a gente vê que existem mais de 12 mil quilômetros, mas apenas 200 têm título de propriedade. Então a gente sabe que tem essa necessidade de reparação agrária. Tem a necessidade de reparação econômica, porque os pretos foram escravizados, foram trazidos para cá, mas não tiveram direito à terra. E muitos quilombos não têm terra hoje, não tem essa terra. Então, nós só estamos a tentar nos organizar como povo, como comunidade, e cada um de nós encontrar o ponto que vai poder colaborar, e o ponto que a gente desenvolveu para colaborar é essa parte linguística, essa parte da ancestralidade. Mas tem todo um conjunto que deve ser feito por todos nós para atingirmos o nosso objetivo plenamente. É basicamente isso. Bom, acho que algumas coisas também já foram respondidas. Boa tarde. Eu sou Fran Paula. Eu sou de um território quilombola, no Mato Grosso. E estou bem feliz aqui com o encontro. Agradeço ao Mir, meu amigo, que me trouxe aqui para conhecer o Meyer, mas também estar aqui foi muito bom. Eu sou do território, né? Minha comunidade se chama Campinas de Pedra, no Pantanal do Mato Grosso. E ela é remanescente de um território do Quariterê, né? E que tem uma rainha muito conhecida no Brasil que se chama Teresa de Benguela.
E eu queria, né, tô bem emocionada aqui também de estar ouvindo muito, né? E queria, né, ouvir um pouquinho mais dessa relação, né, de Benguela, do idioma, inclusive, né, falado, porque a gente tem, né, os nossos laudos antropológicos de reconhecimento do território até a nossa, né, geração, né, do século XVIII, mas antes tem essa cultura, né, da história, né. E eu sou agrônoma e eu trabalho com agricultura quilombola. E várias coisas que foram trazidas aqui sobre a agricultura, né, tem muito a ver com o que eu estou pesquisando. Eu estou passando esse tempo aqui no Rio de Janeiro. Espero eu conseguir fazer essa aula também, né? Porque várias coisas de agricultura apareceu aqui e muito me interessa. Então, assim, é importante, assim, para mim foi ouvir, né, essa relação, inclusive dos idiomas, da cultura com a natureza, com os rios, né, com tudo que vai formando a nossa identidade sociocultural. Então, essa pergunta, né? Benguela. O nosso guerreiro Mauro no samba, um outro professor, da etnia Ovimbundo. Benguela fala predominantemente Umbundo e, por coincidência, é a língua que tem mais falantes em Angola. Tem maior densidade populacional Umbundo do que Mundo, do que Bakongo. Muito porque tinham condições favoráveis para procriar. É uma relação, é uma região litoral, mas que tem um planalto. Existe também o rio Cacumbela, Benguela, que desagou no Oceano Atlântico, que é exatamente no final do rio, entre o rio Benguela e o rio Cunene, que vamos falar assim, que cessa a corrente fria de Benguela. O que nós hoje na Universidade Federal do Rio de Janeiro pesquisamos ser os campos de petróleo pré-sal, correspondem exatamente à região de Benguela e Namibe, lá em Angola. A única diferença é que o pré-sal brasileiro tem mais de 6.000 quilômetros de lâmina d'água de profundidade, e o nosso pré-sal em Benguela e no Congo, no Namibe, tem apenas 3.000 quilômetros. Então, Benguela tem essa similaridade, Benguela, Lubango, tem essa similaridade com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Campos, não é? Tem também a mesma particularidade, tipo, cidade de Niterói, são duas cidades, Niterói e Rio de Janeiro, duas cidades grandes dentro do mesmo estado. Benguela também tem isso, tem a cidade de Benguela e tem a cidade do Lubito. Lubito, que tem o maior porto da África Austral. No porto do Lubito tem o caminho de ferro do Lubito, que liga o litoral do Lubito à região da Katanga, no Congo. Lubito é Angola? Sim, Lubito é Niterói, Benguela é Rio de Janeiro. Tá vendo? É essa similaridade. Mas é assim, tudo bem ao próximo. E o rio, a Baía de Guanabara, é o rio Benguela que separa as duas cidades, né? E então, isso. Não, é que ele fez uma pergunta interessante. Isso. O pré-sal. O branco agora que a tua pergunta estimulou, mas basicamente o caminho de ferro, isso, caminho de ferro. Eu falei de Patrício Lumumba. Patrício Lumumba foi morto pelos os congoleses da região da Katanga. A região da Katanga é onde tem a maior produção de cobre, que é o sul do Congo, não é? E exatamente para desafogar toda a produção de cobre do Congo, que é no coração do continente africano, criaram o caminho de ferro do Lubito, que vem do Luau. Katanga. Mobutu era Katanga? Sim, Mobutu não era Katanga, mas ele defendeu os interesses catangueses. O presidente da região da Katanga, Lubumbashi, é que influenciou Mobutu para dar o golpe para Patrício Lumumba.
E foi exatamente isso, com o apoio da CIA, não é? E foi exatamente por causa dessa região ser produtora de cobre. E por quê? É a bacia do Congo, do Rio Congo, e a bacia do Rio Zambeze. Rio Zambeze é um rio que nasce na região dos Grandes Lagos e vai desaguar no Oceano Índico, em Moçambique. Então, onde tem a maior bacia geográfica lá do continente. Então, tem todo um conjunto. Ele falou das regiões, da região dos Grandes Lagos ser a mais fértil. Por que é a mais fértil? Porque grande parte dos grandes rios africanos nascem nessa região. O Rio Nilo Azul nasce nessa região. O Rio Congo nasce próximo. O Rio Zambeze nasce próximo. Então, tem muita água. É a região mais fértil do mundo, é lá no Uganda. Você tira uma semente, já vai logo germinando. Por isso é que nós, bantus, desenvolvemos a nossa agricultura. E, a título também de informação, se nós juntarmos o que antigamente era o Antibulã, que é exatamente isso que eu estou a falar, não é só a África que é a terra dos frutos, a terra prometida. Era uma união da placa sul-americana com a placa africana. A extensão do rio Amazonas que vocês veem aqui podia ser uma continuidade do que já temos lá na região dos Grandes Lagos. Então já era, se nós unirmos a placa sul-americana com a placa africana, nós temos a maior concentração de água potável do mundo. Os grandes rios estão nessa região. As grandes riquezas estão nessa região. Nós vemos hoje que na Amazonas, até tempos, o ano passado, teve muito esse debate da licitação de áreas de produção de um material que vai facilitar na produção de baterias elétricas na região de Manaus. Então, é exatamente esses componentes que só existem na região do hemisfério sul. Basicamente, o hemisfério norte sobrevive por causa de nós. Se a gente decidir que a água é nossa, que é por essa razão que eles querem invadir a Amazônia, se a gente decidir que a água é nossa, se o Brasil se unir com os países africanos, e nós falamos, vamos conservar a nossa água. O Rio Congo é o rio mais profundo do mundo. O Rio Nilo é o rio de maior extensão, de maior caudal de água. Temos o maior rio, que é o Rio Amazonas. Então, cara, precisamos dele para quê? Por que vamos precisar deles? Se nós, África, a região do Médio Oriente, Nigéria, Argélia, Angola, Golfo da Guiné, maior produtor de petróleo. Brasil, Venezuela, Guiana, maior produtor de petróleo. Vamos precisar para quê? Não, a França não tem energia. Não, o urânio vem do Níger. Se o Níger parar de financiar o urânio para a França daqui a pouco, em dezembro, vai passar frio. Vão morrer congelados. Por essa razão é que eles querem invadir o Níger, não é? Em busca desse urânio. O plutônio que foi desencadeado lá em Hiroshima. Uma das bombas foi de urânio, outra das bombas foi de plutônio. O plutônio veio do Congo. Eles enriqueceram e foram lá matar os japoneses. Então, para eles vencerem essa guerra, eles precisam de nós. Por isso é que eles criaram essa desestabilização para poder nos liberar. É basicamente isso a minha contribuição. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Cheguei bem tarde, mas eu queria fazer essa comparação aqui, ver o que vocês tinham a falar. E vocês foram falando, e em algum momento vocês falaram sobre música, que é a minha parte de pesquisa. E você perguntou se alguém conhece o Escola Sun. Eu já ouvi falar numa música de uma das primeiras bandas de hip hop da África do Sul, Cashless Society, e fiquei um pouco tipo, caramba, eles estão falando sobre Escola Sun aqui, mas o que são eles? E sempre que eu ia buscar alguma informação, era sempre uma coisa complicada. E aí você comentou, caramba, a gente conhece pouco, a gente do lado de cá, a gente conhece pouco sobre o que é a África, sobre o que a África significa, o que são as Áfricas, o que são os tantos povos, e a gente não conhece, a gente não tem tanto contato com essas especificidades e nomes e definições. E quando eu paro para olhar a música afrodiaspórica no Caribe,
na América do Sul, eu também vejo um pouco disso. Quando a gente não tem contato, a gente não conhece, a gente não sabe falar sobre isso. Eu queria saber, pela perspectiva de vocês, sobre o que a gente tem de realidade aqui, o que para além de, digamos, desse projeto de alienação, de não deixar a gente entrar em contato com esse tipo de conteúdo que nos aproxima mais do que é ancestral a nós, o que mais vocês enxergam como dificuldade para que isso aconteça e para que a gente tenha tenha e realize essa noção mais coletiva e efetiva, eficiente de resistência e de luta frente a tudo que nos assola. Obrigado pela pergunta. Fico muito agradecido. Por exemplo, há muita coisa que eu poderia falar aqui da cultura. Vou estar falando da África do Sul. Nós temos uma mulher muito famosa do Congo Democrático, Pongolov Mbiliabel. Você já falou de Pongolov Mbiliabel, do Congo Democrático. Colocamos aqui o Bonga. Você vai falar de Youssou do Senegal, Salif Keita do Mali, e tem muitos outros. Bom, o grande problema que nós temos são os governos. Infelizmente, os governos africanos, falo angolano, têm a mente eurocentrizada. Não dão importância naquilo, vai ser fruto da colonização. A colonização fez você enxergar aquilo que é teu não presta, mas aquilo que é do outro presta. Então esse é o produto da colonização. Esse é o problema que se tem no continente africano. A colonização fez isso. Os governos foram eurocentizados, não querem fazer isso. A primeira barreira é o governo. E aqui no Brasil, você sabe, o eurocentrismo que tem aqui, os governos também fecham isso. Nós estamos a falar, para você produzir um material de África, você não vai encontrar na internet, é difícil. Porque além de você falar, bom, vai encontrar algo que o europeu escreveu, porque eles é que produzem. Tem uma história, a história de África, agora que está aí, que a Unesco construiu, entregou alguns historiadores africanos para fazer isso. Mas de quem é a Unesco? Quem manda na Unesco? Quem manda na Unesco? Sabe mesmo mais soa? Esse é o problema que nós temos. E as pessoas que fazem a música, que contam a verdadeira história, você sabe que lá no continente a história é passada por tradição oral, não é escrita. Essas pessoas são aqueles mais velhos que estão nos outros estados. Mas o governo não lhes aceita, porque dentro da visão do governo, por não passarem na visão acadêmica, são chamados de analfabetos. Isso é o problema. Mas são aqueles indivíduos que conhecem da realidade histórica, a verdadeira história da música. Só para acrescentar, fora esse problema estrutural que o meu irmão aqui, o meu cambadiano, explicou, existe também um problema maior ainda, que é uma característica que nós negros devemos evitar, a inveja. Dentro do nosso povo, muitos dos nossos problemas hoje não vêm do branco, porque o branco até por vezes quer socializar, quer estar conosco, quer harmonizar, quer aprender, e muitas das vezes alguns entendem os erros que cometeram e como devemos ajudar para compensar. Mas nós vermos pretos falando de cultura e invejar o trabalho do preto. Nós vemos o preto tendo uma economia e não alimentar o negócio do nosso irmão preto. Porque você trouxe música, quem criou as do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, as notas musicais? Imhotep, o pai da medicina, lá no Egito Antigo, não é? Imhotep criou as notas musicais, ele instituiu a medicina que cura com as mãos, que cura com o som, ele fez a primeira cirurgia, ele criou
estetoscópico que escuta o barulho do nosso corpo. Então, o Imhotep criou mais de 9 ordens, tinha 12 ordens de construção arquitetônica. Hoje nós temos os gregos que têm 6, e nós falamos, pô, 6 é muito. Imhotep criou 9, 12 ordens arquitetônicas. Então, Imhotep, para nós africanos, é o primeiro ungido, aquele que teve o título de Messias, de Cristo, o homem 3 vezes grande. Não é? Porque Cristo, quando dizem Jesus Cristo, Cristo é isso, é aquela pessoa ungida que aos 9 anos teve que aprender, quando ele fugiu para o Egito, foi lá aprender, adquiriu sabedoria, se tornou ungido, voltou para Israel e se tornou o Cristo do povo, o ungido do povo judeu. Mas nós tínhamos o nosso primeiro ungido, que era Imhotep, que nos deu essa habilidade toda de ciência, de medicina. Mas hoje o que acontece? Hollywood pinta que Imhotep é bruxo, malvado. Sim. Amor. A gente não tem acesso a esse conhecimento, mas pô, pai da medicina, não é? Pai da medicina, curava com as mãos, com o som. Então a gente sabe o poder da música. Nós tivemos nossos orgãs que tocaram aqui, peço desculpa para eles por não estar aqui, mas a gente sabe o poder dos tambores. Com tambor eu posso curar, com tambor eu posso me conectar espiritualmente, com tambor eu posso fazer o mal e o bem. Então tudo isso é o que? É o nosso contato, música, natureza e o meio que nos rodeia, os homens que fazem a nossa sociedade. Nós não somos só nós por causa da música. Nós somos nós pelo conjunto de coisas, a música, a agricultura, a ciência, tudo isso que a gente desenvolveu. Então todos os nossos conhecimentos estão interligados. Então até na música a gente tem isso, as frequências da cura, as frequências da meditação. Isso tudo nós carregamos de lá. Mas é necessário que abandonemos a inveja e decidamos trabalhar juntos para resgatar esse conhecimento, para encontrar a luz que a gente está à procura. Porque a gente está aqui no Brasil, a gente vai para lá para o continente, fica assim, por quem eu sou? Para onde eu vou? Como é que eu... Então há essa necessidade. Alguma pergunta para finalizar, Porta? Que lindo, hein? Quando você falou do idiota, sobre os adolescentes, hoje já estão mais estudados, e a importância do que ele trouxe para essa cultura chegar até os jovens, né? E eles não ficarem mais presos para aquele dogma antigo ou o dogma da política que criaram lá. Ou a influência deles. É o conhecimento. Porque a gente, quando adquiriu a independência, nos foi contada a independência de uma forma. À medida que você vai crescendo, você vai vendo que você nutre conflitos com irmãos. Por exemplo, vou trazer esse exemplo. A Angola foi independente, né? Tornou-se independente em 1975. Mas tinham 3 movimentos na luta pela independência. Mas os portugueses, antes de saírem, acertaram no segredo com o MPLA que, olha, nós preferimos que vocês fiquem no poder, mas vamos fazer um contrato de alvor a dizer que tipo, vamos instituir um governo de transição, que um tempo vai ser o MPLA, o outro tempo vai ser a UNITA, o outro tempo vai ser a MPLA. Mas